Agora, pelo outro lado, Marcos André, Ramon Dias chegou-se até a dizer que ele tinha risco de cair se não fosse campeão paulista. Porque foi eliminado da pré-Libertadores, teve crise dentro do Corinthians. Corinthians, em 4 pré-Libertadores disputadas, foi eliminado em 3, o que é um número péssimo, mas aí já vence um clássico fora de casa. Termina com uma escrita do Palmeiras aí que há 29 jogos não perdia dentro da sua casa. O Palmeiras há 29 jogos não perdia dentro da sua casa desde 2021. Agora, o que falar do trabalho do Ramon? E outra, Vamp, dá para elogiar, né? Porque o Corinthians não criou nada. Tudo bem, só criou uma chance. Mas o que era mais criticado no Corinthians nesse ano funcionou, que foi a defesa. O Corinthians tem mais gols sofridos, 20, do que jogos no ano. São 18 jogos, 20 gols sofridos. A defesa estava sendo muito criticada, principalmente pelos jogos da pré-Libertadores. E funcionou, né, Vamp, a defesa nesse jogo. Por que você acha que dessa vez a defesa corintiana funcionou? Tem méritos o Ramon Dias? Funcionou, né? A gente sabe que a gente questionou aqui vários programas que a gente fez aqui durante a 2025, a temporada começando, sobre a defesa do Corinthians. Para mim, o melhor zagueiro do Corinthians no plantel é o Gustavo Henrique, né? Mais rodado. Santos, Atlético Mineiro, jogou na Europa, Flamengo. Jogou muito ontem. Se porta bem, um zagueiro que tem um porte físico alto, cabeceia bem, vai muito bem na bola parada, né? O Ramon Dias sobrevive, porque se vem de uma derrota do Palmeiras e perde o título em Itaquera, ele está sobrevivendo até lá. Se perder o título em Itaquera, pode ter certeza que no dia seguinte cai. Não tá... Respirou. Sabe assim, tá respirando. Porque se perder o título em Itaquera, aquilo que o Flávio falou, tem datas no Campeonato Brasileiro para você cair. São Paulo é a quarta. São Paulo é a quarta rodada. Quarta rodada do Brasileiro. O Corinthians... É só ver a tabela, ver contra quem vai jogar. Ele sobrevive. Se o Corinthians ganha o título, tranquilo, começa o Brasileiro, ele vai ver as primeiras rodadas. Mas se não ganhar o título, certeza aqui, já falando, os caras derrubam. Vai derrubar. Você acha que o Ramon Dias, se perde pro Palmeiras o título paulista, ele cai? Cai. Assina embaixo aqui, o papel tá aqui, ó. Cai. Cai. Mas vem cá, informação ou opinião? Opinião, informação, tudo que você botar aí, cachoeira, como é que tem lá? Como é que o pessoal tem fonte? Cai. Olha aí, Marcos André. Não, eu vou te falar um negócio, eu vou te falar... no YouTube, meu irmão. Não. Informação. Se Ramon Dias não ser campeão paulista, ele cai. Cai. Marcos André. Cai. Vou te falar, ó, o Carpini, ele quebrou também, viu, a visibilidade lá em Itaquera, foi campeão da Supercopa. E a quarta rodada, Fábio, caiu. Quarta rodada, o Rogério Ceni, o Carpini, já tem, é só olhar lá contra quem é o jogo e já, os caras já estão mandando currículo. Isso é superstição? Não sei lá por que o São Paulo faz isso. Agora... Ele já, essa hora já, todos os empresários já estão mandando currículo. Ele falou, ó, tem aqui um mês e 4 rodadas, dá uns 15, 20 dias, né? Ô, Tico, já estão mandando os currículos. Imagina, imagina só, vamos supor um cenário diferente, velho. Palmeiras 2-0 ontem. Como estaria hoje aqui a gente falou o quê? Do treinador do Corinthians? Que o Ramon Dias ia cair em breve. Então, não acabou o duelo, não. O duelo agora ficou pior, que é Itaquera. Se perder Itaquera o título, fica pior. Olha aí, gente, é uma baita declaração e eu gosto do Marcos André por isso. Ele, quando ele tem a informação, ele fala. Eu perguntei, é opinião ou informação? É opinião. As fontes é opinião e informação. Porque as fontes disseram para Marcos André que se Ramon Dias não for campeão paulista em Itaquera agora contra o Palmeiras, ele cai. O cara bancou a informação. Agora, você tem a informação de que ele cai se não for campeão, tá? Mas você acha que seria justo, Vamp? Ou não? Ô, Vamp, chegou aqui com a quarta rodada do São Paulo. Botafogo no tapetinho. No tapetinho? Vai cair no tapete. Não pode aí a quarta rodada do Brasil. Não, se ganhar, sobrevive. A primeira rodada do Corinthians, acho que é contra o Bahia, né? Fora de casa. Mas a verdade é o seguinte, É verdade, Chico, pelo trabalho, pela eliminação
da Libertadores, pelo que o Corinthians jogou esses duelos na Libertadores aí, tudo uma pressão muito grande, Gil. E se não ganhar o título diante do Palmeiras, em Itaquera, vai comemorar lá o 4º título seguido de Campeonato Paulista. Itaquera lotada, tudo. Não vai ser igual na Libertadores, que ganhou de 2-0, a torcida aplaudiu, porque a cobrança maior é agora em cima desse título do Palmeiras. Não, mas seria justo, Vamp, você tem a informação de que ele cai se não ganhar. Se ele não ganhar, seria justo ele cair? Eu tenho um negócio comigo assim, como ex-atleta, justiça no futebol não se assina e não se vende. A gente, eu vi tantos treinadores ser demitidos, eu vi aqui diretor, eu vi um Flamengo e Palmeiras, o Filipão, eu vi o Alexandre Matos, né, que tá Matos. Dando coletiva não, tá com nós aqui, né? Não tem nada disso. Quando pegou a Ponte Aérea que chegou aqui, Filipão demitido. E tem casos e casos e casos aí que... Quem foi? O Fernando Diniz estava sendo demitido pela Itatiaia, né? Foi lá pra coletiva, aí os caras segurou, mas lá já tava. Se o Diniz não... O Leão foi demitido numa cafeteria lá em... Tem um monte, eu já vi tanta coisa. Então, a justiça no futebol é vitórias e títulos. Mas é uma informação aí que o velho Vamp tem, o Flávio Prado, que realmente vai aumentar ainda mais, né? Se acontecer uma crise no Corinthians. Imagina o Corinthians ficar sem técnico. Claro, o Corinthians hoje é o favorito ao título paulista. Ele tem a melhor campanha, ele venceu o primeiro jogo fora de casa, mas você vê, um jogo pode derrubar o treinador. E quando o velho Vamp diz que ele tem informação lá da Vila Maria, raramente ele erra. Vila Maria não, meu irmão. Tatuapé, Zona Leste. Tatuapé. Vila Maria, Zona Norte. Tatuapé, você já mora aqui um tempão. Já é cidadão paulistão. Você mora na Vila Maria, porra! Eu ando na Vila Maria, que é a Zona Norte. As informações vêm do Tatuapé, que é onde é o Corinthians. Ah, tá. Então agora eu tô mais bem informado aí. Você, como eu vou mandar te dar um título aí. Vou mandar te dar um título aí de cidadão paulistano. É do outro lado do rio, né? É do outro lado da ponte. Então é Tatuapé. É Tatuapé. Agora, quando ele manda essas informações, elas batem. Flávio Prado, você sempre critica, né? Quando trazem muitos treinadores estrangeiros, eu muitas vezes defendo, porque eu lembro do Arthur Jorge, eu lembro do Abel Ferreira, eu lembro do Jorge Jesus, eu lembro de todos os últimos que conquistaram títulos, tirando o Cuca, né? O Cuca realmente conquistou os títulos pelo Atlético Mineiro, então tem que estar nesses grupos também. Mas o que foi? Isso com o Fluminense. Sim, o Diniz com o Fluminense, que inclusive tinha um time mais fraco, mas eu acho que o Diniz também varia muito, tá? Eu acho que ele tem ótimos trabalhos e trabalhos péssimos. É assim, é o céu ou é o inferno. O que eu não vejo no Cuca. Agora, você sempre questionou o Ramon, né? O Ramon Dias. Mas esse que é o negócio. Aí o Vampeta fala que só eu que mudo de opinião toda hora. Vamos lá, se ele for campeão, vai se falar que ele fez o Corinthians campeão, foi o treinador que fez o Corinthians campeão. O Corinthians não ganha um título desde 2019, quando foi tricampeão paulista. Depois de 6 anos ele fez o Corinthians campeão. Mas aí se perde, olha como um jogo muda tudo. Aí se perde, deve cair, vai sair do cargo. É meio maluco isso, né, Flávio? Não há estabilidade nenhuma. Eu não acho que foi o Ramon que acertou o time do Corinthians. Quem acertou foi o Depay. Antes do Depay, o time do Corinthians era medíocre. Chega o Depay, o time encaixou, deu tudo certo. Moralmente, todo mundo cresceu e aí, a partir daí, o time realmente ganhou consistência. O time, antes do Depay chegar, aliás, ele foi contratado, esses números, essa doideira toda aí, foi para salvar o Corinthians do rebaixamento. Lembra? O Corinthians estava caminhando muito para o rebaixamento. E aí, com a chegada do Depay, o time ganha um equilíbrio legal, inclusive emocional, começa a crescer, faz um bom final de Campeonato Brasileiro e começou bem o ano. Mas aí entrou a Libertadores, o grande drama, o grande trauma. E a campanha na Libertadores, como era de se esperar, foi uma porcaria. Então aí, agora, vem para a especialidade da casa, eu acho que é mais ou menos natural. Ficou o negócio da Libertadores. Eles não aceitam que não é especialidade da casa. Eles ficam inconformados. Mas os caras não engoliram.
O Corinthians foi rebaixado, de novo, caiu fora na pré-Libertadores. E os caras não se conformaram com isso. Ganha do Palmeiras, claro que dá uma atenuada. Se perder, cai de novo. E o trabalho do Ramon também vai mudar nada. Treinador igual o Ramon, tem um monte por aí. Então vai fazer a menor diferença. Quando você fala do Abel, pro Palmeiras a reposição vai ser mais difícil, porque ele trouxe muitos títulos, aproveitou muito bem as ocasiões que teve. Então, ele criou e está no clube há muito tempo. Agora, o Ramon Dias não tem ligação nenhuma com o Corinthians. Igual o Ramon Dias tem mais de 20 aqui. Só botar lá e acabou. Muda nada. Sobre o Ramon Dias, eu acho que ele faz um trabalho razoável. O Flávio tem toda a razão. O Corinthians melhorou depois que chegou esse monte de gente. O Memphis, o Carrillo, que é um belo jogador, não, enfim, experiência europeia, um jogador de seleção, de Copa do Mundo. E assim, eu acho que o Corinthians melhorou muito, óbvio, o Corinthians melhorou muito no Campeonato Brasileiro, aquela série de 9 vitórias e tal. Isso deve-se ao jogador, mas também lá, né? Vamos admitir que o técnico tenha tido a participação dele. O Corinthians foi a 2 semifinais de Copa do Brasil e de Sul-Americana, perdeu as duas, é verdade, mas chegar em Sul-Americana para aquele time que estava lutando para não cair no Brasileiro, também foi um pouco além do que se imaginava. O Corinthians chegar a uma final de Paulista, ok, não é nada de outro mundo, embora o ano passado tenha sido um fiasco total, foi só a 10ª campanha. Agora, não tem desculpa para eliminação em Libertadores e do jeito que foi. Dos 4 jogos, o Corinthians fez 3 que foram medíocres. O Corinthians jogou alguma coisa na volta contra o Barcelona aqui, né? Então, é muito pouco e por isso tem que ser cobrado mais. Agora, já que o Flávio disse que o Zubeldia corre risco lá na quarta rodada, aí, Flávio, eles podiam, então, se um corre risco no Corinthians, se perder e o outro no São Paulo, os dois são argentinos, já estão por aqui mesmo, troca de emprego e tá tudo certo. Eu acho que a gente precisa ler aqui algumas participações, tanto de Yuri Alberto quanto do Depay, porque a do Depay vai gerar uma polêmica, óbvio. Yuri Alberto, nos últimos 3 clássicos contra o Palmeiras, foram, nos últimos 3 jogos, 3 gols do Yuri Alberto, né? Ontem foi um belo gol, inclusive. Uma bonita jogada do Yuri Alberto, 3 gols, 7 finalizações, 6 no gol. Yuri Alberto é o jogador com mais gols marcados no futebol brasileiro desde a estreia do Depay, hein? São 21 gols no período. Ou seja, isso mostra o sucesso da dupla, né? Desde que o Depay chega no Corinthians, o Yuri Alberto é o jogador com mais gols no futebol brasileiro. 21. Ou seja, não só porque a dupla entrosou, mas muito também pelo que a gente falou, né? Tirou um pouco da pressão do Yuri Alberto. Chega o Depay, o Yuri Alberto deixa de ser o jogador mais caro, o jogador de mais peso no Corinthians, sempre muito cobrado. E isso deve ter mexido um pouco com o psicológico do cara. Pronto. Chegou o Depay. Agora, se der ruim, vão cobrar dele. Não vão cobrar de mim. E aí, falando do Depay, que eu quero que você fale da dupla, velho Vamp, porque o Yuri Alberto vem sendo muito decisivo, o Depay também vem. Só que tem uma polêmica junto com isso. São 29 jogos do Depay pelo Corinthians, 22 como titular. São 20 participações em gol. Ou seja, se a gente for pegar só os jogos que ele foi titular, são 22 jogos como titular, 20 participações em gols do Depay. A 20ª foi ontem, na assistência que ele deu para o Yuri Alberto. O passe foi dele. Não interessa se foi jogada individual. Ele fez a jogada e achou o Yuri Alberto ali na frente. São 9 gols e 11 assistências. O cara vem sendo muito decisivo? Vem. Não foi na pré-Libertadores, foi criticado por isso, mas vem sendo muito decisivo aí, tanto na reta final do Brasileiro quanto nesse Campeonato Paulista. Agora, Vamp, tem essa polêmica, porque o Corinthians recebe 5 milhões de reais se for campeão paulista. Desses 5 milhões de reais, não sei se são desses 5, tá? Mas o Corinthians recebe 5 milhões se for campeão. 4 milhões e 700 vão ser pagos ao Depay, porque tem no contrato do Depay, se ele conquistar títulos, ele ganha 4 milhões e 700 mil reais. Ou seja, todo o valor da premiação vai ser pago ao Depay. E o cara não joga sozinho. Segundo, a cada 10 participações em gol,
ele ganha um bônus de R$1.575.000. Ou seja, ganhou R$1.575.000 por 10 participações e agora que fez a 20ª vai ter que ganhar mais R$1.575.000. Você fica muito puto com isso, Vamp, e eu também. Porque é o que eu falo, o jogador, ele ganha mais de R$3 milhões de salário. Mais de R$3 milhões ele ganha de salário. Pra que ele ganha mais de R$3 milhões? Pra ficar parado? Pra chutar pra fora? Pra dar um passe pra minha mãe na pelada da minha rua? Gente, ele ganha mais de R$3 milhões pra fazer gol, pra dar assistência, pra conquistar título. É o que eu falo, o futebol virou uma loucura. Aí é o que eu digo, a culpa é dele? Não. A culpa é eu não vou adjetivar, né? Do incompetente, pronto. Do Corinthians que fez essa proposta. O negócio é o seguinte, já vai ganhar 3 milhões, não tem meta nenhuma. Ou vem ou não vem. Porque pelos números que a gente está falando, Vamp, esse cara já vai acabar tendo um salário de 3 milhões e meio, 4 milhões de reais por mês no Corinthians. É muito louco isso, é a mesma coisa. Eu tô aqui, se der audiência, eu quero mais 10 mil de salário. Se eu não gaguejar no ar, eu quero mais 5 mil. É minha obrigação pelo salário que eu tenho, dar audiência, fazer o melhor que a gente pode. É muito louco isso, Vamp. Isso sem contar bicho, né, Vamp? Porque ainda deve ter bicho que pagam pra todo time e ele ganha em alguns jogos. É muito louco, cara. Em relação a, né, jamais ciúme ou inveja de quem tem seus contratos e seu salário. Eu tô falando quem está na gestão de um clube, né? Teve outras gestões, agora o Augusto está nessa gestão, a gente está falando de Corinthians, por isso que a gente vê o prejuízo ao longo prazo. Você vê que é uma dívida de quase 2 bilhões e meio. Se você pegar a dívida do estádio, não dá 1 bilhão, 1 bilhão e 200. Nessas formas de contrato. Isso aí é o Depay, que ainda tem nome. No meio de semana agora a gente vai provavelmente estar vendo ele jogar contra a seleção da Espanha, campeã europeia, né? Imagina só outros atletas aí de menos valores, que a gente nem sabe, até de base os contratos que tem lá, e isso gera custo. No final do mês tem que pagar, essa conta chega. Essa conta chega e chega muito, né? Jogadores que chegam, fazem um contrato, super contrato, é emprestado, ninguém nem vê jogando, o clube ainda paga 50% do salário, né? Vê o Pedro Raul aí, tá no Ceará. Alguma coisa que a gente deve estar pagando do salário dele ali. E outros, né? Quando eu falo assim, mas por que o jogador está sendo contratado? Por quê? Para jogar, dar passe, fazer gol, correr, se dedicar. Agora, 3 milhões para ir treinar, porque quando você dá esses bônus, você está pagando o salário do cara só para o cara ir sem treinamento treinar. Se eu não jogar, eu tenho mais 3. Se eu jogar, eu ganho um bônus assim, aonde eu te contratei caro para você fazer essas coisas. Eu te contratei para você fazer gol, eu te contratei para você dar passe, eu te contratei para você se dedicar nos jogos cada vez mais. Nem sempre você joga bem, é outra coisa, né? Então esses números aí, por isso que muito clube aí tá aí na falência, e os clubes de futebol brasileiro, tanto da Série A, da Série B até a Série C, nunca ganharam tanto dinheiro como estão ganhando agora. Primeiro, com televisão, as bets invadiu aí, derrama dinheiro para todo mundo, paga até contratações individualmente, as bets. E os números são incríveis de salário de atletas. O Depay tem bet por trás disso. Não, eu tô falando, as bets chegou, inflacionou aí. Por exemplo, se você pegar o futebol brasileiro há 10 anos atrás, como é que o Palmeiras ia trazer um jogador de 25 milhões de euros, outro de 14, outro de 19? O Palmeiras tá valendo, o Palmeiras tá entre, e estamos aqui no futebol sul-americano, no continente americano, na América do Sul, com a Europa, com a Alemanha, Espanha, Inglaterra, Itália. O Palmeiras está entre os 5 que mais gastou na janela de transferência. Eu acho que ele só pede pro City e tem mais um aí. O Palmeiras, com as cifras, com os 25 milhões do Vitor Roque, os 14 milhões do Facundo Torres, né? Emiliano Rodrigues, vai somando. Paulinho. Deu quase 500 milhões. O City, 500 milhões de reais. Quase 500. O City gastou 1 bilhão. O Palmeiras está gastando metade de um time da Premier League. É muito louco, né? O Palmeiras está entre os 5. Eu estava vendo, não sei quem publicou um estudo. O Palmeiras está entre os 5 que mais gastou. Aí tem que jogar, né, velho? Ela de transferência. Tem que mostrar a bola, né? Isso aí quer dizer, quando isso há 10 anos atrás era possível? Louco. Você repatriar um atleta de 25 milhões de euros? Esquece, entendeu, Tico?
Então, o Palmeiras ainda tem um privilégio de ter um caixa, tá bem organizado. E o Corinthians? Como é que você traz uma atleta de 3 milhões e dá um bônus? E toma de bônus. E pior é o seguinte, estamos só falando do Campeonato Paulista, hein? E pré-Libertadores, que foram 4 jogos, né? De se respeitar o Barcelona de Guayaquil, que por sinal, estava vendo, parece que tem mais torcida. 70% da torcida do Equador torce pro Barcelona de Guayaquil. Tem mais torcedores do que Flamengo e Corinthians. No individual. Não, 70% do Equador torce pro Barcelona de Guayaquil. Não, e você sabe o que acontece, Vamp, que tem que ser falado? Porque eu leio o chat, né? Eu sei que muita gente xinga, e eu acho do caramba, pode xingar, programa de esporte é isso mesmo, no bar seria assim. Mas o que eu falo, tem muita gente, vocês falam muito, é contrato de rendimento. Vamos deixar uma coisinha clara aqui. Contrato de rendimento, o Flávio Prado mesmo lembrou aqui, começou quando o clube pagava um salário baixo e em cima do rendimento do cara, ele ia aumentando o seu salário. Tipo assim, tá bom, eu não vou pagar um salário milionário pra você sem saber se você vai entregar. Então eu vou te pagar um salário razoavelmente baixo e em cima do que você for me entregando, eu vou te dando bônus. Não quando você já tem um contrato altíssimo, o maior salário do Brasil hoje depois do Neymar, né, ganhando mais de 3 milhões por mês, e ainda ter metas altíssimas, gente. Esse que é o negócio, Piperno, que o Flávio lembrou ontem, que isso começou mais no Brasil, não sei se foi, mas o Flávio trouxe a informação, com o Paulo Nobre, que ele, quando chegou no Palmeiras, ele dava um salário baixo e dava metas, bônus, mas não para um cara que já ganhou uma fortuna, ganhar ainda bônus milionários. Então, o Flávio lembrou bem isso, porque, inclusive, o Paulo Nobre, nessa aí, não conseguiu contratar nem o Allan Kardec, né, que acabou, falou, não quero, então, o Marcelo Moreno, então, o pai dele falou que era time de Série B. Só em cima, não cortando você, Flávio. O Palmeiras repatria Vitor Roque, 25 milhões de euros, é isso? Foi. Aí chega lá o staff do Vitor Roque e fala, comprou, mas se meu menino fizer gol, cada gol vale 100 mil. Você comprou 25 milhões pra quê, Flávio? É isso que eu questiono. Agora, esse contrato é uma loucura, principalmente porque é o Corinthians. Veja, nenhum preconceito em relação ao Corinthians, mas preconceito sim em relação às contas do Corinthians. Eu sei que vai ter um monte de trouxa de outro falar, você não é contador, economista, por que você não vai falar de bola? A gente não está falando de bola. Só que a gente está falando de uma bola que não deveria estar no Corinthians hoje, porque as condições do clube são ruins e não se iluda, torcedor. O time, para ficar bom, para ter mais tempo de vida em alto nível, ele precisa estar com as contas saneadas. Se ele não tiver conta saneada, olha o que está acontecendo com o Vasco da Gama. Há quanto tempo o Vasco da Gama não consegue disputar nada? Se o Corinthians quiser seguir esse caminho, paciência. Então ele vai ter um ou outro ano bom por conta de alguma excepcionalidade aí da contratação de algum jogador diferente, mas esse modelo não é sustentável. Sustentável é o que faz o Flamengo, que faz o Palmeiras, e eu comparo muito com o Fortaleza. Fortaleza dos dois, nos 4 últimos anos, em 2 ele ficou entre os 4 melhores do brasileiro. O Corinthians e o Vasco, eles estão conseguindo isso com essa frequência? É claro que não. Então, não adianta tentar se iludir. E esse contrato que o Depay fez, enfim, o jogador está na dele, o jogador pede. Se eu quiser pedir, a Gisele Bündchen em casamento, eu peço, mas ela provavelmente vai falar não. Da mesma forma que o jogador... Posso tentar? Agora, o jogador ele pede para o clube o que ele quiser. E o clube tem que falar não quando não dá.